Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua para mais uma aulinha. Hoje a gente vai concluir a aula da crise de 29. Então, para quem não assistiu a primeira parte ainda, é só clicar aqui no link que está aparecendo com a sugestão do vídeo e vocês vão à primeira parte da aula. Hoje a gente vai concluir a aula de crise de 29, então a gente vai fazer uma retomada bem rápida da aula. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito das consequências da crise de 29 para os Estados Unidos e rapidamente para o mundo. E depois, para terminar a aula, a gente vai falar do plano de recuperação, o New Deal, tá certo? Então hoje é uma aula bem rápida, bem curta, mas muito importante. Então fiquem atentos para não perder nenhum detalhe. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo rapidamente, tá certo? Então, antes de começar, curtam o canal, compartilhem essa aula, cliquem na sinetinha para serem avisados quando aparecer vídeo novo e até já. Roda a vinheta. Bom, pessoal, como a gente falou na última aula, a crise de 29 ela estoura nos Estados Unidos por conta dos Estados Unidos ter se tornado o país mais importante industrialmente falando do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. E essa característica fez com que os Estados Unidos se transformassem no grande exportador de produtos industrializados e boa parte do dinheiro que circulava nos Estados Unidos ao longo da década de 10 foi investido não apenas no setor produtivo, no caso as indústrias, como também no setor da Bolsa de Valores. E esse mercado financeiro, especulativo, acabou ganhando muita força e o crescimento das ações foi muito maior do que o crescimento produtivo na sua correlação. Portanto, as bolsas acabaram quebrando, em especial a partir do momento em que a Europa começa a sua reconstrução. Certo? Pois bem, vamos pensar um pouquinho a partir de 1929, então. A partir daquela quinta-feira negra, em que a Bolsa de Valores ela tem o seu trabalho encerrado antes do momento, quando acontece a quebra, então, é a partir dali que nos interessa para a nossa aula de hoje, certo? Então, os primeiros anos, e aí em especial a gente vai trabalhar entre 1929 e 1933, nesses 4 anos quase, a gente vai ver uma situação de miséria se estendendo pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, são 14 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos. Isso é muito pesado hoje. Imagina naquela época em que a população era menor, então esse impacto proporcional era muito grande. Isso vai levar a situações como, por exemplo, o maior número de suicídios da história dos Estados Unidos, famílias devastadas, fome, miséria, insegurança social, porque é importante a gente fazer essas associações. A pessoa que não tem emprego, ela vai precisar arrumar dinheiro para poder sustentar a família e vai acabar caindo na marginalidade, no crime. Isso é inevitável, A origem da criminalidade está diretamente ligada aos problemas sociais, em especial a falta de emprego ou uma quantidade muito grande de subempregos. E nos Estados Unidos não foi diferente por conta da crise de 29. Alguns números interessantes. A partir de 29 foram 30 mil falências anunciadas nos Estados Unidos de indústrias e empresas e 4 mil falências de bancos. É importante e muito significativo isso porque representa bastante o fato da crise de 29 estar ligado ao setor financeiro. O fato da crise de 29 ser uma crise muito associada à questão da especulação financeira. Então, 30 mil empresas e 4 mil bancos vão à falência nos Estados Unidos, levando a uma crise não só do sistema produtivo, mas como do sistema liberal como um todo. O liberalismo econômico entra em crise a partir desse momento. Pois bem, os Estados Unidos é a grande pilastra da economia mundial nesse momento. E pensem como um efeito dominó. A hora que a economia americana quebra, é como se a gente derrubasse aquele primeiro dominozinho e isso vai gerando um efeito cascata, um efeito de consequência para todas as outras economias que diretamente dependiam dos Estados Unidos. Como, por exemplo, as democracias parlamentares que existiam na Europa do pós-Primeira Guerra, em especial Alemanha e Itália. Eram dois países que ao final da Primeira Guerra haviam se transformados
se transformado em regimes democráticos, mas muito associado aos países vencedores, Inglaterra e Estados Unidos, e por conta da incapacidade dos Estados Unidos de continuar com o nível de produção, os americanos retiram desses dois países as suas indústrias. Então a quebradeira ela vai acontecer também na Europa, por conta dessas multinacionais que estavam instaladas lá, especialmente as norte-americanas. Então essas empresas fecham e o desemprego também vai ser gerado lá na Europa, tá? Nesses lugares que foram tratados. Isso leva, inevitavelmente, é um assunto para uma próxima aula, mas isso leva inevitavelmente à ascensão do regime nazifascista. Né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, cronologicamente ao contrário, né? Primeiro o fascismo na Itália, depois o nazismo na Alemanha, mas esses dois regimes eles nascem nesses países muito por conta da maneira como esses países foram devastados economicamente. Né? E os líderes, Mussolini e Hitler, se apresentam como uma salvação para esses países então muito empobrecidos. Mas como eu falei, a gente trata desse assunto numa aula específica. A crise de 29 ela vai afetar pesadamente o Brasil também. Também um tema de uma próxima aula, mas adiantando alguns pontos que são importantes, o Brasil ele era um país agroexportador, né, dependente nesse momento, em 1929, da exportação de café. E o seu maior cliente, o seu maior mercado consumidor eram os Estados Unidos, eram os americanos. Com a crise nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente faz numa situação de crise é só a gente pensar na nossa casa. Então estamos vivendo uma situação de crise. E no momento de uma situação de crise, a primeira coisa a ser cortada é um supérfluo. E o café, ele era um supérfluo. Então as pessoas pararam de consumir café ou diminuíram o consumo de café, e isso leva a uma derrubada na quantidade de vendas de café para os Estados Unidos, e isso se replica para a Europa por conta da crise quando ela se estende à Europa também. Então o Brasil vai perder sensivelmente o seu mercado consumidor de café e quebra. Né? O sistema de exportação do café no Brasil quebra, né? Sendo levado a uma necessidade de compra muito grande de café pelo Estado, lá na política do café com leite, né? Por conta da assinatura do convênio de Taubaté de 1906 e tal. Mas como eu falei, a gente trata disso numa aula específica. Tá? O que é importante, o Brasil quebra. Né? E em 30, o Vargas ele assume o poder num golpe, exatamente tentando derrubar, tirar do poder esse sistema de política econômica brasileira que dependia única e exclusivamente da exportação do café. Tá certo? A gente volta com calma no momento oportuno para falar disso. Outro ponto importante, que vai na contramão de tudo que eu falei até agora. O mundo ocidental ele vai entrar numa crise muito violenta e muito longa, com exceção de um país, a União Soviética. A União Soviética não sente a crise de 29 por questões óbvias. O isolamento soviético, desde a sua formação em 22, faz com que eles não sintam os efeitos dessa relação econômica que estava todinha vinculada a um país com o outro. Como a União Soviética vivia à margem desse sistema político liberal, eles não sentem. Então a União Soviética passa ilesa por essa crise, e numa contramão, né, do que acontece com os Estados Unidos e com os países europeus, ao invés de diminuírem de tamanho, como eles fazem, a União Soviética ela cresce na sua questão de importância política e econômica. Beleza? Mas isso também é um assunto para um outro momento. É que percebam, é importante a gente entender que a crise de 29 ela suscita uma série de outras coisas a serem debatidas, que a gente vai fazendo isso oportunamente mais para frente. Beleza? Pois bem, essa recuperação dos Estados Unidos se inicia em 1932, no momento em que o Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente. O Roosevelt era dos democratas, do Partido Democrata, um partido menos agressivo na sua pegada liberal do que o Partido Republicano naquele momento, né? E é importante a gente dizer que o Partido Republicano, inclusive, vinha de 3 presidentes seguidos, né? E os democratas eles reassumem o poder em 32, e o Roosevelt ele lança em 1933 o seu plano de recuperação, chamado de New Deal, ou Novo Acordo.
E o New Deal, ou o Novo Acordo, é um plano que vai completamente ao caminho oposto do liberalismo econômico. Né? O New Deal, ele prega, influenciado muito fortemente pelo keynesianismo, né, pelo inglês John Maynard Keynes, ele vai incentivar, ou vai agir, né, o Roosevelt ele age colocando o Estado como um grande interventor na economia. O Estado passa a ser um agente pesado de controle da economia, de organizador da economia, de interventor mesmo, de fato. Por exemplo, né, esse novo sistema capitalista criado pelo Roosevelt previa grandes empréstimos a juros subsidiados para os agricultores. Era importante que os agricultores pudessem produzir com maior quantidade para que esse preço ficasse mais equilibrado. Né? É óbvio que num primeiro momento, como ninguém estava comprando, esses agricultores produziram muito e o preço havia caído para abaixo daquilo que seria necessário. Então o Estado toma duas medidas que são sequenciais. Primeiro destrói o excedente, compra o excedente e destrói, como o Brasil fazia com o café, e depois investe numa mecanização dessa agricultura, né, investe para que esses produtos sejam produzidos de maneira mais organizada nos Estados Unidos, para que o preço fosse equilibrado, né, e essa mão de obra também fosse mais qualificada. Num segundo ponto, pensando na cidade, é oferecido para esses trabalhadores leis de segurança, coisa que os Estados Unidos não tinham, como por exemplo, a criação de um seguro-desemprego. Né? E as pessoas costumam perguntar por que o seguro-desemprego é importante para o capitalismo. Né? Por que a garantia de um salário mínimo é importante para o capitalismo? Por que no caso do Brasil, né, a gente pensar por que o 13º é importante para a existência do capitalismo? Porque esse dinheiro, esquece o 13º que é uma realidade brasileira, vamos pensar na questão do seguro-desemprego, das férias remuneradas, nesses benefícios que foram dados aos trabalhadores americanos. Isso é importante para o sistema capitalista, porque o trabalhador, quando recebe esses benefícios, ele gasta. Então isso nada mais é do que assegurar um mercado consumidor potente para o país. As empresas precisavam que as pessoas comprassem. Então, oferecer ao trabalhador uma grana, garantir a esse trabalhador uma grana de forma estável, ou seja, você vai receber por tantos meses X de valor, faz com que esse mercado consumidor continue ativo mesmo o trabalhador estando desempregado. Né? E a economia ativa é capaz de produzir mais empregos. Certo? Então esse é um primeiro ponto. Outro ponto fundamental, para quem já viu a aula de Grécia, vale a pena dar uma olhada. Né? Se vocês clicarem aqui no link, eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhadinha na aula de Grécia. Eu falei que lá na Grécia Antiga, lá com Pisístrato, no século VI a.C., já haviam medidas, já haviam tomadas de decisão que o Estado ele agia como um regulador da economia. Né? O que os Estados Unidos vai fazer, semelhante ao que o Pisístrato fez, são obras públicas. É simples. O Estado gasta pesadamente na construção civil, gerando muito emprego. Esse dinheiro entra em circulação porque esses empregados vão comer, vão comprar roupa, vão comprar produtos para a família, vão reformar suas casas. Né? E esses trabalhadores que vão trabalhar nessas obras públicas, tanto na melhoria de infraestrutura como obras desnecessárias, tem um monte de estrada construída nos Estados Unidos que não servia para muita coisa. Então, essas obras elas tinham uma importância fundamental, que era essa geração de emprego, tá? E principalmente essa geração de renda, certo? Então é sem dúvida nenhuma um fator importante nesse processo de reconstrução da economia dos Estados Unidos, certo? Bom, pessoal, então só para a gente entender, esse movimento de geração de empréstimo com juro subsidiado, as leis trabalhistas que iam aí, seguro-desemprego, criação de jornada de trabalho mais baixa, controle de produção, ampliação de previdência social, todos esses valores trabalhistas que são criados nos Estados Unidos em 29, criam para os Estados Unidos, ou recriam para os Estados Unidos uma situação de renda. Né? Os americanos
eles vão aumentar em 70% a sua capacidade de renda até 1937. Então percebam, de 33 a 37, a renda americana ela aumenta, ela quase dobra, né? O que permite então essa recuperação controlada do mercado norte-americano. Isso é importante porque cria-se nos Estados Unidos o espaço necessário de sustentação da sua própria economia. Tá? E esse governo, esse modelo criado então pelo Roosevelt a partir de 33, em que tem um trabalhador ganhando bem, um trabalhador com condição de ser mercado consumidor, esse modelo que faz uma contraposição ao liberalismo, a gente vai chamar de estado de bem-estar social. Beleza? E aí a gente cria uma situação do pré-guerra, do pré-segunda guerra mundial, que a gente vai trabalhar num outro momento, que é muito importante também para a gente entender o lado dos Estados Unidos na entrada da Segunda Guerra, mas aí fica para uma próxima aula, beleza? Espero que tenham gostado. Para quem ainda não curtiu o canal, por favor curtam, compartilhem esse vídeo, cliquem na sinetinha para serem notificados quando sair um vídeo novo, e eu aguardo vocês em breve. Tá joia? Valeu, gente, obrigado, um grande abraço.